Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler de 1 a 16 e depois o verso 27 e também o 28. Bem conhecido esse texto, bem conhecido mesmo. Eu tenho certeza ele já falou ao seu coração algumas vezes na vida. Espero fale hoje outra vez. João 10, de 1 a 16 e também verso 27 e 28. Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho muitas outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não é interessante que os crentes gostam muito de serem chamados de leões e águias? Já repararam como o mundo gospel, pelo menos contemporâneo, a figura da ovelha é meio desprezível e desprezada, mas as logos de grandes ministérios sempre estão recheadas de leões, não é? E algumas águias, sinal assim, americanófilo de poder e de força, né? É interessante. Por que será que Deus, através de Jesus, arrumou exatamente um animal como a ovelha para caracterizar o rebanho, o povo? Poderíamos ser um bando de leões, né? Assim, bacanas, cheio de jubas gloriosas, com aquele vozeirão que impõe medo e respeito, mas ovelha. Irmãos, lendo as coisas que a Bíblia fala sobre ovelhas e lendo artigos que pesquisadores e fazendeiros falam sobre ovelha, é impressionante como tudo na metáfora ou na característica da ovelha tem algo a ver conosco. Por isso que Jesus preferiu escolher esse animal para simbolizar o próprio povo dele. Talvez você se sinta um pouco, não, eu não sou assim, mas eu creio que 99,99% de algumas características são impressionantes. As ovelhas estão em maior quantidade na Austrália. Antes de serem colonizadas ou domesticadas há 11 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, elas eram em muita variedade na Europa inteira, particularmente no país de Gales. Brancas, negras.
e algumas raças decorrentes. Dizem que na Austrália tem tanta ovelha, que a camada de ozônio lá na Austrália, ela está um pouco obstruída ou furada, porque o animal mais flatulento do mundo é a ovelha. É o animal mais flatulento. Depois, se você não sabe o que é flatulento, vai ler no dicionário. Eu não vou falar, Shirley, não se preocupa. Eu não vou falar. Mas que é curioso, é uma curiosidade interessante. Outra coisa, a ovelha não enxerga além de 20 metros. Ela não consegue enxergar além de 20 metros de distância. Nós também não. Nós não temos capacidade, nem visão de longo alcance. Não somos águias, somos ovelhas. Outra coisa que é característica das ovelhas é que se ela não tiver quem as guie, ovelha animal, estou falando de ovelha animal, não desse bicho que somos nós, metaforicamente, mas o ovelha animal, se elas não tiverem quem as guie, elas acompanharão uma outra ovelha qualquer, para lugar nenhum, mas acompanharão, e poderão até ficarem à mercê dos lobos, se não tiver quem as guie. Outra característica, elas são ruminantes. O estômago das ovelhas é tão grande, alguns dizem que elas têm 2, mas o estômago é a parte maior do corpo dela. É tão grande o estômago de uma ovelha, que quando ele fica cheio e elas estão com muita lã, elas têm uma característica, elas não bicam, não dão coice, elas dão cabeçadas umas nas outras. Quando elas se estressam no aprisco, elas começam a dar cabeçada uma na outra. Se uma cair, com o bucho cheio, com muita lã, e ela ficar com as pernas para cima, e se não vier ninguém levantá-las, no dia seguinte ela já estará morta. Ela não consegue respirar por causa do peso do estômago e da força da lã. Ovelha sozinha é morte na certa. Ovelha não bebe água parada. Então, com ovelha não tem perigo, é só água corrente. Ela só bebe água corrente. Raramente ela vai beber uma água estagnada. A ovelha bebe da fonte da água da vida, que é Jesus. Não bebe nada poluído, só bebe coisa boa. Outra coisa interessante, quando elas são tosquiadas, elas ficam amigáveis, elas ficam alegres, porque normalmente, em época de grande calor, elas têm que ser tosquiadas, porque senão elas não aguentam o peso da lã e o calor insuportável. Então elas ficam dóceis demais, mas elas não suportam que você faça caminho de rato. Ou tira tudo, ou não tira nada. Elas ficam felizes quando são tosquiadas. Outra coisa interessante, ovelha é um animal ingênuo. Ela não consegue discernir capim bom, erva boa, de erva ruim. Ela não consegue. Se o pastor não as levar para o pasto verdejante, para o lugar onde tem grama boa, elas comerão erva daninha e sofrerão e poderão até se matar comendo coisa venenosa. Outra coisa, em animal como a ovelha, é medroso. A ovelha é medrosa. Muito parecido com a gente. Ninguém aqui vai dizer que é o bambambam da coragem, que levanta a espada do He-Man e vai sair por aí dizendo que é mais que vencedor e tal, porque está na Bíblia. Mas nós todos somos medrosos o tempo todo. E na solidão, na distância do bloco principal, quando uma ovelha se distancia, o lobo vai e pega. Por isso que a Bíblia fala no Salmo 23, o Senhor, o bom pastor, prepara uma mesa na presença dos inimigos. Aquele capim verdinho é a mesa. As escarpas das montanhas é o lugar onde os lobos ficam. Elas conseguem pastar tranquilamente uma mesa na presença dos inimigos. Enquanto o pastor está ali, o lobo não se aproxima. Elas comem até transbordar, até o estômago inchar, de tanto que elas conseguem comer. Mas se elas ficam sozinhas, elas comem para depois serem devoradas pelos lobos. Outra coisa interessante, ovelha não sabe se defender. Ovelha é diferente de bode. Bode briga, bode encrenca, bode dá coice, bode dá chifrada, bode fede. E um dia Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Mas as ovelhas, elas são facilmente devoradas. Outra coisa que é própria, as ovelhas detestam mosquitos.
Um dos piores inimigos das ovelhas são os mosquitos, pequenininhos, mas quando eles atacam, eles entram pelos ouvidos, depositam fezes ali, e aquela fezes, ela se transforma em pequenas larvas também, e elas começam a entrar no cérebro, e elas ficam com dor de cabeça extrema, e elas se batem nos muros, nos morros, nas pedras, para trazer alívio. A única maneira de uma ovelha não ser vítima do constante ataque dos mosquitos é quando o pastor unge a cabeça com óleo, ou seja, um betume preparado, um remédio preparado, que é um repelente natural para expulsar das ovelhas. Aí elas pastam, os mosquitos ficam bem longe. Coisa interessante, tudo do Salmo 23. Outra coisa interessante, que é marca, característica das ovelhas, é que elas comem o dia inteiro. Ovelha come o dia inteiro, assalta a geladeira, como muita gente faz, né? Outra coisa interessante das ovelhas é que elas foram domesticadas, como eu já falei, há quase 11 mil anos na Mesopotâmia, no Iraque, no Irã, naquela região entre o Tigre e o Eufrates, lá que elas foram pela primeira vez saindo de animal selvagem para serem domesticadas. A maioria das ovelhas mede 1,5 metro no máximo e pesam entre 75 e 200 quilos. São curiosidades do animal que podem trazer lições para a nossa própria vida. Por isso que Jesus escolhe o animal ovelha para caracterizar as pessoas que fazem parte do seu reino. E eu gostaria que você pensasse nessa mensagem com esse tema: os privilégios de ser ovelha do bom pastor Jesus. O livro que nós lemos era uma das ovelhas mais dóceis de Jesus, João. E Jesus tinha ovelhas de todo tipo. Tinha um metido, espontâneo, propenso a bater no peito, a falar: deixa que eu chuto, deixa que eu faço, eu não morro, todo mundo vai correr, eu vou ficar ali. Pedro, ovelha precipitada, marruda, mas era uma ovelha. João já era o cara do amor, o sujeito pacato, pacífico, conciliador. Só teve um momento na vida de João que ele mostrou que lá no fundo ele também era um incendiário. Ele viu um povo que não seguia Jesus, chamou o irmão dele, o Tiaguinho, e falou: Tiaguinho, vamos falar para Jesus uma coisa. O senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para acabar com aquela turma que não anda junto com a gente? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, Jesus tem ovelha marrenta, tem ovelha dócil, tem ovelha precipitada, tem ovelha de todo tipo. Algumas são perdidas, ou estão perdidas. Outras estão desgarradas. Sabe aquelas ovelhas que se desgarraram, se afastaram, são ovelhas de Jesus, mas estão por aí, tentando viver sozinhas, subsistirem sozinhas, desgarradas. Se você ler Ezequiel 34, se você ler outras passagens da Bíblia, você vai perceber nas próprias parábolas de Jesus que algumas ovelhas ficam ali guardadinhas, mas tem uma que tem a mania de pular a cerca e se aventurar sozinha, na autonomia. Eu sei de mim, eu me basto. E lá vai o pastor, deixa 99 e vai atrás daquela lá. Então tem perdida, desgarrada, tem ovelha fraca, tem ovelha doente, mas a mais impressionante são as ovelhas fortes e gordas. Aquelas ovelhas que estão tão nutridas, tão abastadas, tão cheias, que elas acham que pode mandar nas outras, dar cabeçada nas outras, pisotear, desprezar as outras. Todas ovelhas de Jesus. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 10, dá para a gente tirar algumas lições, singelas, porém benéficas, para que a gente se conheça, para que nós façamos uma autocrítica, uma autoavaliação, para sabermos quem nós somos. Os privilégios de ser ovelha do pastor Jesus. Eu não vou falar todos, mas sinceramente eu vi 9, e eu vou falar rápido e claro, porque eu sei que aqui tem um pastor também, e ele vai falar: esse não foi um sermão presbiteriano de 3 pontos.
Não foi um sermão metodista de 2 pontos, não foi um sermão batista de 4, não foi um sermão pentecostal de 5, foi um sermão, sei lá de quê, com 9 itens, mas eu vejo isso no texto, então eu vou deixar as convenções de lado e vou mostrar 9 privilégios de ser ovelha do bom pastor Jesus. O primeiro privilégio é o próprio pastor, ter a presença do pastor. Se você ler o capítulo inteiro, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte é ladrão, salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O primeiro grande privilégio das ovelhas do pastor, do bom pastor que é Jesus, é ter a presença dele. Sabe, como é bonito a gente poder ver um vídeo daquele. 3 pessoas tentaram através de sons, e as ovelhas distinguem vários sons. Se você colocar e for na Austrália qualquer dia, e você ver um rebanho com 5 mil, 10 mil, 20 mil ovelhas, e elas forem de 5 donos diferentes, os 5 donos chegarão um após outro, e o primeiro vai fazer o som da chamada. Só virão até ele as 5 mil, as 4 mil ovelhas dele. As demais permanecerão lá, até que o pastor vá lá e diga, imite o som que ela conhece, que ela identifica. É maravilhoso você ser ovelha do pastor Jesus, porque a primeira lição, o primeiro privilégio é você saber que você tem a presença dele, não só no aprisco, mas na sua vida, e ele entra pela porta, e é por isso que lá no livro do Apocalipse, ele como pastor, ele faz isso. Eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. E se hoje tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, eu já faço o convite agora. Abra o seu coração e diga, eu quero esse Jesus. Ele está batendo faz tempo e eu ainda não entendi. Mas se hoje o Espírito Santo fizer você entender que Jesus quer te salvar, diga, eu aceito, eu recebo, eu quero. A maravilha do privilégio é essa. Primeira, é ter a presença do pastor. Outra coisa que é privilégio, é ter o aprisco do pastor. Não é um curralzinho qualquer, não, é o aprisco. O próprio Jesus está dizendo, eu tenho muitas ovelhas, e algumas não são desse aprisco, e eu vou me encarregar de buscá-las. Quando ele fala isso lá no versículo de número 16, ele estava se referindo a todas as pessoas que ele havia de chamar e havia de salvar no decorrer dos séculos até o último. Então é possível que hoje Jesus chame mais alguém para fazer parte do aprisco dele, porque o privilégio número 2 de pertencer, de ser ovelha do pastor Jesus, é ter o aprisco desse pastor. Você faz parte do aprisco. O próprio Jesus disse, as minhas ovelhas estão no aprisco. E sabe qual é o aprisco dele? As minhas mãos. Ele fala, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Esse é o aprisco. A igreja é só uma circunstância. A igreja que você congrega é uma circunstância. O apriscão mesmo, o enorme, o big aprisco, é a igreja invisível, que está nas mãos poderosas do Senhor, de onde ninguém escorrega por entre os dedos potentes dele. Segundo privilégio é esse, ter o aprisco do pastor. O terceiro privilégio de ser ovelha do pastor Jesus é ter a direção do pastor. O texto deixa bem claro, né? O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama todas pelo seu nome e conduz para fora. Na verdade, que maravilha poder ser conduzido por esse pastor que é Jesus. Ele conduz mesmo. Toda pessoa que sabe por convicção, dada pelo Espírito Santo, você é a ovelha de Jesus. Essa pessoa sabe quando está sendo conduzida por Jesus. Ela ouve a voz dele. Aí não, isso é pecado, isso é errado. Vai lá, pede perdão, isso é certo. As ovelhas do pastor Jesus, elas têm o privilégio de tê-lo,
de ter o aprisco dele e de ter a direção dele. O som da voz daquele pastor nos faz lembrar o som da voz de Jesus, que vai te dizer: esse é o caminho, andai por ele. Tem hora que as ovelhas, elas chegam para ele e falam assim: eu não passo de uma criança, esse ministério é muito para mim. O outro é gago, não sabe falar. Aí fala: então Arão fala no teu lugar. Você não sabe falar, você só sabe liderar, então gaguinho. Deus abençoa o gaguinho de um jeito, abençoa o falante de outro, mas abençoa porque ele dirige como bom pastor. Outro privilégio de ser ovelha do pastor Jesus, além de ter a presença, de ter o aprisco, de ter a direção, é ter a proteção do pastor. Que maravilha, irmãos, a gente entender que essas ovelhas têm problemas de ataques violentos, setas inflamadas do maligno, os problemas e preocupações do mundo, as tentações, as dificuldades da nossa própria natureza. Uma grande ovelha chamada Jeremias, ele chegou a admitir: o Senhor sabe que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O pastor Jesus conhece o coração. Ele conhece o meu, ele conhece o seu, por isso ele tem capacidade de proteger. O texto fala que o mercenário, o estranho, o ladrão, ele não terá o poder de cativar as ovelhas. Mas algumas ovelhas poderão momentaneamente ouvir mercenário, ouvir o estranho, mas na essência elas não ficarão desprotegidas. Lembra de Pedro, mais uma vez. Um dia Jesus chegou para ele, bem perto da morte, e Jesus, quando viu aquele homem falando: eu vou, eu faço, Jesus olhou carinhosamente para ele, falou: Pedro, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos, porque Satanás quis peneirar você como quem peneira o trigo, mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Tem hora que a gente está que nem Pedro, Satanás vem cercando a gente tem a pretensão de poder qualquer coisa contra ele, podemos nada. O poder que está em nós é que pode, mas em nossa fraqueza, em nossa vã filosofia, em nossas convicções pessoais, nós às vezes subestimamos o inimigo, e às vezes superestimamos, duas coisas equivocadíssimas: superestimar e subestimar. E Pedro subestimou, e Jesus disse: e eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Outro privilégio é esse, ter a proteção do pastor. O quinto privilégio é ter o cuidado do pastor. Sabe como é que o pastor Jesus cuida das ovelhas? Ele tem dois instrumentos bem conhecidos. Um é a vara, o outro é o cajado. A vara ele usa para espantar lobos e também para fazer uma coisa que é muito comum dos pastores. Quando aquela ovelha é muito intrépida, muito metidinha, quer pular cerca, sabe o que ele faz? Ele quebra a perninha dela. Ele dá um totozinho na perninha dela e a perninha dela fica quebrada. Até que ela fique curada de novo, ela fica quietinha lá no aprisco. Isso é a vara. Agora o cajado, ele tem aquela ponta encurvada, que quando ela sai, toda fogosa, toda independente, cai no espinheiro, lá vai o pastor e enfia o cajado lá e puxa, e tira e coloca ela de novo em terreno seguro. Isso significa cuidado, e cuidado inclui varadas e cajadadas. A gente gosta mais do cajado, mas a gente precisa bem mais da vara, porque o pastor Jesus cuida da gente dessas duas formas tão maravilhosas. Outro privilégio, o sexto privilégio de ser ovelha do pastor Jesus é ter a pastagem do pastor. Olha o que ele fala em toda a Bíblia, mas particularmente aqui e no Salmo 23. De maneira nenhuma elas seguirão o estranho, mas aqueles que reconhecem a voz, ouvirão a minha voz, seguirão e acharão pastagem. Que coisa linda você saber que tem pasto. Sabe, para elas o alimento é aquela erva fresquinha, verdinha. O teu alimento, eu não sei, o físico, mas tem coisa que você gosta muito, não tem? Que você
lambe os beiços de vontade de comer, né? Mesmo quando a Milena fala, não pode. No dia do aniversário do Adilson, aquele bolo. Eu não sei se ela ficou perto, só para me investigar, não sei. Mas ela estava ali perto, e eu falei, ei Milena, pastor. Ela não dá volta não, ela já falou. Na verdade é uma instrução, é para me ajudar, só isso. Mas que fica apetitoso aquele bolo, cheio de camadas, cheio de cremes. E eu passava, eu ouvia o bolo falar. E o bolo falava, vem pastor, vem para cá, não é? Irmãos, que maravilha ter a pastagem do pastor Jesus. Aquela que supre a nossa alma, que mata a nossa sede, aquela que inunda a nossa cabeça de convicções santíssimas, aquela que nos satisfaz. Sabe, quando a gente canta satisfação é ter a Cristo, é aquela sensação da criança desmamada. E alguém pensa, mas como criança desmamada? A tradução não é tão plena quanto na palavra no hebraico. O desmamado que o hebraico fala, não é aquele que a mãe falou, não vai mamar mais. É aquele que acabou de mamar e a mãe tem que botar ele no colinho, assim, dar uns tapinhas nas costas, para ele fazer o quê? Arrotar de satisfação. Esse aqui dorme tranquilo, está com o buchinho cheio, coradinho. Jesus Cristo, o bom pastor, quando Ele libera a pastagem e diz, olha, passa por mim que sou a porta e você encontrará, sairá e achará pastagem. Esse é o privilégio, número 6, de ter o Senhor Jesus como nosso pastor. É porque Ele nos dá a sua própria pastagem. Outra bênção, outro privilégio de ter Jesus como pastor, é ter a vida do pastor. O texto inteiro, ele vai dizendo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu dou a minha vida pelas ovelhas, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, e tenho poder para readquirir, reassumir minha vida. E no meio disso tudo, ele fala, eu vim para dar a minha vida por vocês, para que vocês tenham vida, vírgula. E é preciso que nós hoje tenhamos vida depois da vírgula. E qual é a vida depois da vírgula? Alguém pode me dizer? João 10:10 diz, qual é a vida depois da vírgula? É a vida com abundância. Tem muito crente que tem a vida, mas parou na vírgula, não seguiu em frente. Nós temos vida, vida salva, vida eterna, mas enquanto na terra, a vida que o pastor quer nos dar é vida com abundância. Por isso, o outro privilégio que a gente tem como ovelha do pastor Jesus é ter a vida dele em nós, a abundância dele em nós, a alegria dele em nós, o poder dele em nós, a satisfação dele em nós, o discernimento dele em nós, a comida dele em nós, o sonho dele em nós. Que maravilha poder dizer, eu não sou só membro frio, catalogado no rol de uma igreja da terra, eu sou do aprisco do pastor Jesus, e ele é o meu alimento, ele é a minha própria vida. É bacana, é maravilhoso, é tremendo isso. Não é uma relação burocrática. Não é. Até os poetas, quando falam de amor, eles falam de vida. Não tem um poeta antigo aí, que agora está meio sem voz, sei lá se é esse que eu vou falar, mas a música, a letra é essa. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, não é? Acho que é Roupa Nova, sei lá, que canta isso aí. Será que a gente não pode dizer, Jesus, eu te amo e vou gritar para Pinheiros inteiro ouvir, porque o Senhor me deu vida, e a minha vida é abundante, e eu sou da pastagem, eu sou do seu aprisco, o Senhor já me deu umas varadas e eu agradeço, o Senhor já foi lá no meu atoleiro e me tirou da lama, e me firmou os passos em terreno firme. Privilégio de ser ovelha do pastor Jesus. Duas últimas ideias, ter o conhecimento do pastor. É outro privilégio. Ele conhece você. O texto deixa claro, eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. O Pai me conhece, eu conheço o Pai. Isso é uma relação de intimidade. Jesus sabe. Os irmãos já imaginaram na oração passar informações para Deus? Alguém supõe que está orando, passando e-mail? Senhor, vou mandar um e-mail aqui para o Senhor aqui. Olha, até gemidos inexprimíveis o Espírito Santo pega, rabiscos, rascunhos, e ele diz ao Pai, olha, o que aquela pessoa, mesmo não admitindo precisa, é isso. O pastor Jesus conhece. Conhece teu drama,
teu dilema, tua resistência, tua dureza, tua demora. Conhece teus sonhos, tuas carências, conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, e eu as conheço, afinal eu dei a minha vida por elas. É o que ele diz. Privilégio maravilhoso de ter Jesus como pastor é poder sentir de verdade que ele me conhece. Ter o conhecimento dele. Não é que eu o conheço, ele é que me conhece. Eu só vou conhecê-lo na glória. Eu o verei como hoje ele me vê. Por enquanto a nossa visão é turva, obscura, mas o pouco que a gente já conhece dele é fascinante. Eu quero que você se inflame com isso. E o último privilégio de ser ovelha do pastor é ter a segurança do pastor. Essa segurança tremenda, esboçada no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança eterna, ou seja, vida que não vai ser revogada, a morte física que não vai trazer nenhum prejuízo, porque a morte eterna você não vai passar, e a certeza de que das mãos dele, nem o poder do inferno, junto com todos os demônios, junto com todas as potestades, junto com toda a fome, com toda a nudez, com toda a desgraça do mundo, nenhum poder deste mundo ou do mundo por vir jamais poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu pastor. Que coisa, que maravilha! Privilégios de ter Jesus como bom pastor. Eu não acabei por hora, porque é o que dá para falar do texto. Porque como está gravando, aí alguém vai ouvir, vai ler lá, e aí vai falar, poxa, ali a igreja presbiteriana, que sermão é esse, né? Mas é o que está no texto, dá para falar muito mais. E eu quero concluir dizendo o seguinte, certo dia, no Evangelho de Mateus, Jesus deixou claro que ele há de separar os bodes das ovelhas. E eu comecei a pensar no bode. Olha só, bode é briguento, toda ovelha briguenta está mais para bode. Bode é traiçoeiro, bode é arredio, bode fede, bode é marrento, bode é atrevido, bode é intratável. Bode é diferente de ovelha, ela só come erva boa, bode come de tudo, o que vier pela frente. Bode não aceita comando, não aceita, ele quer fazer só o que ele quer. Bode é teimoso, bode gosta do topo, ovelha gosta do vale. Coisas diferentes. E um dia, Jesus vai separar um do outro. Eu creio que você sabe exatamente o significado dessa expressão, vai dar bode, não conhece? Você conhece essa expressão, vai dar bode. Ou seja, se você nunca disse sim a Jesus, se você nunca abriu o coração para Jesus, vai dar bode. Vai dar bode. Naquele dia não vai ser ovelha, vai ser bode. E bode não entra no céu. Quem entra no céu é ovelha. Se você não se sente ovelha, abra o seu coração para Jesus. Hoje, agora. Não vou fazer nenhum apelo, não vou pedir para você levantar a mão, mas se você quiser fazê-lo, faça. Levanta a mão e diga, pastor, eu quero esse Jesus publicamente, hoje, na minha vida. Mas se você nunca fizer isso, vai dar bode. E Jesus não tem nada a ver com bode. Ele só tem tudo a ver com ovelha. Ovelha do bom pastor Jesus. Seja uma delas. E se você já é, viva como uma ovelha, guiada totalmente, amparada totalmente, protegida totalmente, alimentada totalmente, dedicada totalmente aos interesses do aprisco do pastor chamado Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.
Nós vamos encerrar o culto